Olá a todos! Nossa transmissão de hoje é a segunda de uma série de transmissões em comemoração ao 69º aniversário da nossa mocidade. Serão 4 transmissões especiais onde será abordado o tema A Atitude do Jovem Cristão em Meio à Crise. A primeira transmissão ocorreu no dia 26/6 e está disponível no nosso canal. Convido você para assistir, caso ainda não tenha feito. Agora, convido a todos para que possamos fazer a leitura do livro de Romanos, capítulo 12, versículos 11 e 12, que diz assim: Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Nesse momento, nós teremos uma oração feita pelo nosso irmão Noelson Júnior. Em seguida, ouviremos 3 louvores e após a mensagem da Palavra de Deus, que será transmitida pelo nosso irmão Rafael Simões, da Igreja Bíblica dos Irmãos de Ribeirão Preto, São Paulo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos agradecidos porque o Senhor permitiu o exercício desse ministério por mais um ano. Te louvamos porque através dele nós temos aprendido e temos tido a oportunidade de te servir, de te honrar e te glorificar. Agora, mais uma vez, te louvamos porque temos a oportunidade de desenvolver aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Te louvamos pela vida de cada um que passou por aqui e que foi usado pelo Senhor através deste programa de mocidade, assim como também pela vida de todos aqueles que foram alcançados por essas programações. Te entregamos esses momentos nas tuas mãos para que mais uma vez o teu nome seja glorificado e que o Senhor fale aos nossos corações através de tudo que será apresentado. Entregamos nas tuas mãos também o irmão Rafael, cujo aos ombros recai a responsabilidade de nos transmitir a tua mensagem. Que ele fale exclusivamente aquilo que vier do Senhor e que estas palavras possam preencher os nossos corações, nos instruindo, nos corrigindo e nos edificando. Senhor, toma a vida de cada um que esteja assistindo esta programação e haja conforme a tua santa vontade por intermédio do teu Santo Espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, pessoal da Oswaldo Cruz. Para quem não me conhece, eu sou a Darlene e faço parte da Casa de Oração do Parque ABC daqui de Juiz de Fora. Fico muito feliz em fazer parte da comemoração de mais um ano desse ministério, que me ajudou muito durante a minha adolescência no meu amadurecimento espiritual. Muito obrigada pelo convite e que Deus continue abençoando vocês.
conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor, entoarei a ti o meu louvor. Caneta e papel, a alma do artista registra lentamente um pedaço seu, sonhando impressionar o coração de um outro, sonhando em tornar seu nome conhecido. Sou a pauta em branco, a tela sem pintura, sou palco vazio e a plateia espera. Derrama tua arte, sou o teu poema, escreve, conta tua história, enche de detalhes, o espaço é todo teu. Declara em mim o teu amor e
Olá para os jovens de Muriaé, aí em Minas Gerais. É um grande prazer para mim poder participar do aniversário de vocês, no aniversário da mocidade, o aniversário dos jovens, especialmente refletindo no papel do jovem diante de toda essa crise que nós estamos passando. De fato, nós estamos vivendo tempos tenebrosos, estranhos, não só no que se refere à saúde, mesmo porque estamos no meio de uma pandemia, no meio de um momento meio caótico na nossa questão da saúde propriamente dita, mas também no meio político, né, em todas essas disputas políticas que temos, em toda esse posicionamento de algumas mídias, enfim, tudo isso que nós estamos vivendo que a gente pode chamar claramente um momento de crise que nós estamos passando, né? Não bastasse tudo isso, ainda temos a crise econômica para enfrentar, enfim, todas essas situações que estamos vivendo, que de fato é um momento de crise. E diante de tudo isso, a grande pergunta é o que o jovem deveria fazer no meio de tudo isso, né? No meio dessa crise. Qual deveria ser o papel do jovem, então, no meio de toda esta situação? E eu gostaria, então, de trazer esta mensagem para vocês, para que a gente consiga buscar qual que seria, então, o papel do jovem diante de tudo isso. E logo de prontidão, o que eu quero mostrar para vocês é que a nossa grande função como cristão, e aí, claro, um jovem mais ainda, né, pelo vigor da sua juventude, é manter uma conduta pura, manter talvez uma atitude, um relacionamento na situação de crise, lidar com tudo isso de uma maneira a não se contaminar com tudo isso, mas ainda assim influenciar tudo isso que nós estamos passando. Com convicções cristãs. Talvez essa seja uma das grandes dificuldades que nós temos, porque de fato é uma linha tênue, né, de como nós podemos influenciar e colocar a opinião de um cristão no meio de tudo isso e se posicionar diante de tudo isso que nós estamos passando e ao mesmo tempo não se contaminar com tudo isso, não se envolver com tanta, por exemplo, com a política, né? Não que seja errado se envolver com política, mas se envolver com essas disputas políticas, se envolver com todo esse partidarismo que mais gera brigas, que mais geram desavença entre as pessoas do que de fato resolve problemas e propõe soluções. Então, isso também na área de saúde, na área econômica, na área dos relacionamentos. Como que nós podemos encarar tudo isso de maneira a manter a santidade ao não se envolver tanto com isso, mas ao mesmo tempo influenciar toda uma geração, né? Por que não? Ao nos posicionar como cristãos, como jovens cristãos. Talvez a resposta já esteja pronta na Bíblia justamente porque há uma pergunta semelhante a essa nas Escrituras. E a pergunta está lá no Salmo 119, no versículo 9. A pergunta é assim, a primeira parte do versículo 9, Salmo 119, versículo 9, diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? É sempre bom lembrar que os salmos foram escritos em momentos, na sua grande maioria, em momentos de calamidade, em momentos de aflição, de angústia. Só lembrar para os salmos de Davi, tentando retratar a perseguição dos seus inimigos, situações de perigo. Claro que há também aqueles salmos escritos enquanto a situação já havia passado. Né? Após a situação ter passado, salmos então de agradecimento, aqueles salmos que mostram ações de graças pelo agir de Deus também são compostos. E outros, né, os salmos didáticos, os salmos reais, que também são escritos, mas a sua grande maioria de todo o saltério é composto por salmos que foram escritos em momentos de calamidade, em momentos de crise, em momentos como esse que nós estamos passando. Crises econômicas, crises de relacionamento, crises diplomáticas, enfim, crises. E por que não também crises na saúde? E esse Salmo 119 é um salmo que louva e exalta o papel, o lugar da palavra de Deus
que eu espero que seja o grande ensino deste estudo que eu vou dar para vocês, mostrar a proeminência que a palavra de Deus deve ter. Para isso, o autor do Salmo 119, um autor desconhecido, vai se valer de um acróstico, mas é um acróstico um pouco diferente. Normalmente, os acrósticos na língua hebraica, nos poemas hebreus, né, do passado, eles pegavam o alfabeto hebraico, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, pegavam todo o alfabeto hebraico e colocava um versículo com cada letra. Já o Salmo 119 vai expandir isso e vai colocar 8 versículos iniciando, né, 8 frases iniciando com a letra Aleph, que é a primeira letra do hebraico, 8 frases iniciando com a letra Beit, 8 frases iniciando com o Gimel, 8 frases iniciando com o Dalet e assim sucessivamente. Nós então estamos falando, a partir do versículo 9, do trecho referente ao Beit, que vai do versículo 9 até o versículo 16. E é esses versículos que eu vou expor para vocês na mensagem de hoje. Agora, por que escrevia-se um salmo acróstico ou um poema acróstico? Geralmente, composto aí de 22 letras, o alfabeto hebraico, 23, dependendo de algumas variações aí, né? Tem uma letra que às vezes é contada como 2, às vezes como uma. Mas essas 22 ou 23 letras formavam a completude de um determinado assunto. Essa era a intenção de quem escrevia. Então, o Salmo 119 é um grande tratado sobre a palavra de Deus, sobre o mandamento, os preceitos, a lei do Senhor, a revelação de Deus e o papel que ela deveria ter na vida de um cristão. E, especificamente, aqui a partir do versículo 9, na vida do jovem. O termo usado aqui é um termo que evidencia realmente que este trecho foi escrito para os jovens. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Então é sobre isso que nós vamos falar, porque na verdade é essa a pergunta. Se de fato, como eu creio, a grande luta do jovem é passar por toda esta crise mantendo a santidade, mantendo-se puro, mas não se isentar das suas responsabilidades como um jovem cristão, então como pode o jovem manter pura a sua conduta? O salmista vai responder no mesmo versículo 9 e depois expandir esta resposta nos outros 7 versículos. A resposta, a parte B do versículo 9, está assim: vivendo de acordo com a tua palavra. Óbvio, o salmo é um salmo de louvor e exaltação à palavra de Deus. Então a gente imaginava que a resposta tivesse que ver com isso, como de fato tem. Então como pode um jovem manter pura sua conduta em momento de crise? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eu gosto dessa expressão porque, embora esteja embutido nisso, como nós vamos ver, várias ideias, mas o salmista não escolhe o termo, por exemplo, estudando a palavra de Deus, embora esteja embutido isso, como nós vamos ver. Mas ele já opta por um termo que vai além disso, mostrando que não adianta só conhecer, não adianta só entender, não adianta só estudar, não adianta só se aprofundar, como todas essas coisas são importantes, mas o que mais importa mesmo, ou como resultado de todo esse processo, é a vivência na palavra. É quando a palavra internaliza em alguém. Sabe quando começa a fazer sentido? E quando a pessoa começa a demonstrar por meio da sua vida que ela crê na palavra, que ela vive a palavra, que ela de fato está compreendendo as verdades bíblicas. Então, o texto diz, a resposta para essa pergunta, vivendo de acordo com a tua palavra. Agora, os outros versículos, então, vão explicar o que é isso. O salmista agora vai mostrar, o que é viver de acordo com a palavra? E aí ele vai mostrar 3 atitudes que nós devemos ter em relação à palavra de Deus. A primeira delas é ter um relacionamento ativo, assumir a minha responsabilidade. Quais são as minhas responsabilidades como um jovem cristão de acordo com a palavra de Deus? Presta atenção, por exemplo, em algumas expressões que ele vai se utilizar aqui. O comecinho do versículo 10 diz, eu te busco de todo o coração. Segundo o versículo 11 diz assim, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O versículo 13 diz, com os lábios repito
todas as leis que promulgaste. E o versículo 15 diz, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Perceba que é como se o salmista estivesse fazendo um voto, né? Proclamando aquilo que ele está disposto a fazer, o que é a responsabilidade dele de maneira ativa em relação a Deus e, consequentemente, a palavra de Deus. O jovem aqui está dizendo, para eu viver de acordo com a palavra de Deus, eu preciso tomar algumas atitudes na minha vida. E a primeira atitude dele, então, né, dentro dessa primeira atitude, na verdade, mas o que primeiro envolve essa primeira atitude dele é o buscar de todo o coração a Deus. Ou seja, é uma pessoa que está ativamente indo atrás de algo que está disponível para ele, mas que tanta gente tanto negligencia por aí. Agora, eu acho muito interessante quando ele diz, eu te busco de todo o coração. Porque o coração para o judeu era o centro de todo o seu ser. Era quase que um sinônimo para ele como um todo. Então, buscar a Deus de todo o coração é se empenhar ao máximo nisso. É colocar intensidade, profundidade, constância neste buscar. Não é aquela pessoa que fica satisfeito quando descobre algumas coisinhas sobre Deus, algumas informações e já sai tuitando pela internet como se fosse o teólogo, né? A pessoa que mais conhece. Não, é aquela pessoa que se aprofunda, que não fica satisfeita com o conhecimento que tem sobre Deus e está querendo cada vez mais buscar este conhecimento. Não é aquela pessoa que estuda a Bíblia num dia, 2 dias e depois passa um mês sem abri-la novamente. Não, é aquela pessoa que busca de todo o coração, com intensidade, de fato. Mas esse buscar também, o versículo 11 diz que é guardar no coração a tua palavra. Perceba que este buscar, então, tem um intuito, tem um propósito de que a palavra crave no coração, enfinque no coração. Aquela ideia de guardar, de estar agora preenchida no coração, né? Reservada ali no coração de maneira que nada mais ocupe as suas convicções, as suas crenças, senão aquilo que a palavra de Deus pode ensinar. Isso é muito interessante porque geralmente as pessoas se posicionam nesses momentos de crise como nós estamos passando. Mas é impressionante como as pessoas dizem, bom, eu acho que devia ser feito isso, eu acho que falando de tal está certo, eu acho que não sei o que está correto, eu acho que aquilo ali. Quando o cristão, que deveria pautar a sua opinião pela palavra, não se debruça na palavra para saber qual é a posição de um cristão diante da palavra. Por exemplo, nós estamos agora vivendo tensões referente ao racismo. Como que um cristão deve se posicionar diante de tudo isso? Como que um cristão deve se envolver de maneira ativa, responder a isso nesse momento de crise, pautado na palavra de Deus? E para isso ele precisa buscar, ele precisa guardar no coração. E acredite, há muito na Bíblia sobre racismo, há muito na Bíblia sobre o que concede dignidade ao ser humano, há muito na Bíblia sobre essas questões. Basta que a gente busque, que sejamos ativos por buscar estas verdades. O texto vai além ainda, no versículo 13, dizer, com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Esse termo, repito, pode ser traduzido também como eu proclamo, ou eu ensino, né? Ou eu falo. Essa ideia, então, de repetir, de falar constantemente aquilo que foi descoberto. Então, a busca pela palavra de Deus não é uma busca que você vai buscar a Deus e a sua palavra, encontrou verdades, guardou no coração e ali ficou. Por isso que eu disse que, em momentos de crise, nós devemos nos posicionar, porque ao repetir as verdades da palavra de Deus, nós estamos nos posicionando diante de tudo isso, mostrando quais são as verdades divinas, o que Deus pensa sobre estes assuntos. Então, com o lábio eu repito todas as leis que promulgastes. E o versículo 15, talvez aprofundando mais nisso, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. A ideia de ficar ruminando, meditando nos preceitos de Deus e dar atenção às tuas veredas. Ou seja, que isso de fato seja prioridade
em nossa vida, esse dar atenção, esse parar um momento do dia para estudar a palavra, para saber quais são as convicções que a Bíblia me mostra, os axiomas, as verdades que a Bíblia me mostra, para que eu possa me posicionar diante de tudo isso e ainda assim não me contaminar com tudo isso, mas manter a minha conduta pura. Até porque o que o texto vai dizer é que esta relação ativa que eu tenho com Deus e com a palavra, essa busca intensa por Deus na palavra, e automaticamente uma busca pela palavra, lá no versículo 11, diz, né, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, ao mesmo tempo que eu busco a palavra para poder proclamá-la, repetir todos esses preceitos de Deus, meditar, mas também repetir, fincar a vontade de Deus, aquilo que Deus pensa diante de toda essa situação, eu também busco a palavra para, ao fazer isso, não pecar contra Deus. Então, é justamente conhecendo a palavra que eu vou poder me posicionar diante de tudo isso da maneira que Deus pensa, e ao mesmo tempo que eu me posiciono diante disso da maneira que Deus pensa, eu também não me contamino com tudo isso. Eu não peco. A gente não pode ler um versículo desse e esquecer do que Jesus falou para os saduceus, se eu não me engano, os fariseus, os saduceus, aqueles grupos que ele sempre estava combatendo, né? Ele diz, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Se vocês conhecessem as Escrituras, vocês não iam pecar, não iam errar. Mas as pessoas erram, pecam, dão opiniões erradas, porque não conhecem as Escrituras. E está cheio de cristão que gosta de se posicionar, é rápido para escrever. Antigamente a gente falava rápido para falar, mas agora é rápido para escrever, mas tardio para ouvir, tardio para ler. E o que deveria ser diferente. Seja pronto para ouvir, seja pronto para ler a palavra de Deus. Depois você fala alguma coisa, depois você se posiciona. Deve se posicionar. Não fique isento a tudo isso, mas com convicções bíblicas, de maneira também que você não peque. Então essa é a primeira atitude que um cristão deve ter para manter pura a sua conduta, essa busca ativa, ser ativo realmente no estudo da palavra de Deus. Então, tire um tempo por dia para estudar a Bíblia, não só temas doutrinários, como nós deveríamos estudar, ou temas teológicos, né, temas bíblicos aqui, que a própria Bíblia diz, né, como cristologia, como soteriologia, como escatologia, que muita gente gosta de estudar, mas diante dessas crises, enumere, de fato, temas polêmicos que nós estamos passando, né, como esses relacionamentos sociais, ou diante desta pandemia que estamos vivendo, questões como ansiedade, como síndrome do pânico, síndrome do medo, medo excessivo, todas essas coisas que podem envolver isso, né? A morte que é iminente, a gente já sabe disso, mas parece que a pandemia revelou e escancarou que a gente pode morrer a qualquer momento, tem muita gente que esqueceu disso. Liste todas essas coisas, racismo, liste todas essas questões políticas e comece a estudar a Bíblia buscando resposta para estas coisas. Tire um tempo diário para isso, para daí sim nós nos posicionarmos com convicções bíblicas. Seja também perseverante nisso. Talvez você vá fazer isso um dia, 2 e logo desanima, porque é muito mais fácil no calor, quando você ficou sabendo de uma notícia, se posicionar sem antes estudar. Então calma, não tenha pressa. Há tempo para tudo. Primeiro estude a palavra de Deus, saiba as convicções bíblicas, para depois você poder posicionar com mais certeza de acordo com aquilo que Deus pensa. A segunda atitude é uma atitude correta também, que entende o relacionamento de Deus diante de tudo isso. Porque, veja bem, a primeira atitude é eu entender que eu devo ser ativo nesta busca por Deus e pela palavra. É a minha responsabilidade. Por outro lado, a segunda atitude é entender que eu não sou um autônomo nesta busca. Perceba agora duas expressões muito interessantes que o salmista vai usar aqui. Primeiro, no versículo 10, na parte B, ele diz: não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E lá no versículo 12, ele diz: bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Então o salmista entende que ao mesmo tempo que a responsabilidade dele ativa de buscar a palavra de Deus,
Do mesmo jeito, se Deus não o ensinar, toda essa tarefa dele vai ser em vão. Porque no fundo, por mais que seja nossa responsabilidade buscar a Deus e a sua palavra, nós estamos buscando aquilo que é a revelação. E o que é revelado só foi revelado porque Deus quis revelar. Então, se é Ele que revelou, é Ele que também ensina. O termo que o salmista usa aqui, o termo lamad, é um termo de instrução. É um termo de ser treinado realmente nessas convicções, nessas verdades. É Deus que vai fazer isso conosco. É Deus que vai colocar essas convicções, treinar o nosso caráter, treinar as nossas convicções para que a gente possa argumentar da maneira correta. O termo é usado aqui no versículo 34. Olha que interessante o que o texto diz. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Perceba que a ideia é desenvolvida muito aqui nesse versículo 34, né? Dá-me entendimento, ou seja, eu vou estudar, eu sei minha responsabilidade, mas Deus, me ajuda, porque a gente sabe das nossas limitações. E nós sabemos que é só Deus realmente que pode fazer com que eu entenda, que eu compreenda essas verdades. É só lembrar que há muitos e muitos ateus que estudam a Bíblia, às vezes até mais do que nós, mas não entendem essas verdades que nós temos aqui na palavra. Porque a questão não é só o estudo pelo estudo, mas é o estudo somado à revelação de Deus para alguém. Então por isso que o texto diz, dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Então se a primeira atitude em relação à palavra é a minha responsabilidade de buscar ativamente os preceitos de Deus, o mandamento de Deus, o que está revelado. A segunda atitude é eu entender que é Deus quem vai me ensinar. Então, por isso que os reformadores, né, especialmente Lutero, nós encontramos várias vezes, embora ninguém sabe se foi ele mesmo que cunhou esse termo, né, provavelmente veio antes dele, mas ele gostava daquela expressão, orare et labutare. É o trabalho somado à oração, orar e trabalhar. Porque eu preciso buscar ativamente a palavra de Deus, mas se eu não dedicar um tempo à oração, ao clamor, a realmente pedir para Deus me ensinar, não sou eu, não é o meu muito esforço que vai fazer isso. É o meu muito esforço a partir do momento que eu clamo para Deus para que Ele me ensine. Então, ore e trabalhe, orat et labutare. E por fim, a terceira atitude que você deve ter em relação à palavra é desenvolver um prazer. É interessante que o salmista fale isso, porque talvez usando tantos verbos de maneira ativa como minha responsabilidade, isso pode soar como um fardo, como algo pesado, como uma tarefa que, claro, é dispendiosa, é uma tarefa que vai demandar tempo e tudo mais, mas ao mesmo tempo o salmista quer mostrar que isso é uma tarefa que no fundo vai conceder prazer para a própria pessoa. Não vai ser um enfado, não vai ser um cansado, não vai ser nada disso, vai ser algo prazeroso. E é justamente o estudo da palavra somado a esse ensino de Deus que vai nos trazer este prazer na lei de Deus, prazer nos preceitos do Senhor. Olha o que ele diz, por exemplo, no versículo 14. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Versículo 16, tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Agora pensa bem, imagine o seu regozijo ao ganhar na Mega Sena. Já pensou a sua alegria ao saber que você ficou rico da noite para o dia? Que você ganhou na Mega Sena, né? Já pensou a sua alegria em saber que você herdou uma herança de um tio que você nem sabia que tinha e morreu e tem aquele monte de terra agora e você agora é uma pessoa muito rica? O que o salmista está dizendo é que ele se regozija em seguir os testemunhos de Deus, a lei de Deus, os preceitos, a palavra revelada, como o que se regozija com grandes riquezas. Da mesma maneira, a mesma alegria que eu tenho ao ouvir uma notícia de que eu fiquei rico da noite para o dia, de que agora minha conta bancária está gorda, deve ser a mesma alegria que eu tenho ao estudar a palavra de Deus. Isso não vem da noite para o dia. Isso requer fé, confiança e prática.
A partir do momento que eu pratico isso, que eu vou vendo como de fato a opinião de Deus é a melhor opinião para qualquer momento de crise, para qualquer momento que a gente possa passar, para qualquer situação, quando eu de fato percebo isso e começo a entender que seguir os preceitos da palavra de Deus, guardar isso no coração é o melhor para a minha vida, eu começo a ter alegria nisso. Porque eu percebo que não é algo que eu tenho que fazer obrigado e que no fundo eu vou ser ridicularizado por uma opinião totalmente mal colocada, embora, claro, tem gente que acha que sim. Mas aí tudo bem, é problema dele. Mas seguir a palavra de Deus nunca vai me levar a falar algo errado. Pelo contrário, você está falando a verdade. Você está falando aquilo que é certo, independente da opinião dos outros. Seguir a palavra de Deus nunca vai te levar a se contaminar diante de tudo isso. Pelo contrário, você vai se posicionar, mas de maneira a manter a sua santidade, a manter pura a sua conduta. E isso vai criando prazer em nossos corações. Bom, eu espero realmente que Deus ajude vocês aí, os jovens de Muriaé. Primeiro, parabéns, claro, né, pelo aniversário de vocês. Mas eu espero realmente que vocês, como os jovens cristãos, se posicionem diante de tudo isso que nós estamos passando. Se posicionem, assumam essa sua responsabilidade de vocês, como jovens, como cristãos, de se colocarem nessas situações, se posicionarem, mostrar as convicções, mas não as suas convicções, as convicções bíblicas. E para isso, estude a palavra de Deus. Entenda que Deus, de fato, é quem nos ensina e desenvolva essa alegria pelos preceitos, pelos mandamentos de Deus. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade de fazer parte aí do aniversário dos jovens. É um prazer estar com vocês fisicamente. Agora também é um prazer poder gravar esse vídeo para participar. Que Deus abençoe, que Deus ajude vocês, que Deus nos ajude. Muito bem. A palavra de Deus é poderosa e eficaz para produzir consolo e edificação em nossas vidas. Que essa mensagem que ouvimos hoje possa ter esse efeito em nós. Nesse momento, vamos orar com o nosso irmão Rodrigo e logo após ouviremos mais um louvor. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, pois tivemos mais este momento, ó Pai, de meditação, um momento em que podemos ouvir uma porção da Tua Palavra, Pai. Estamos neste segundo dia de conferência, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, o que for nos falará nos corações no próximo dia que for vir, e que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada um que se dedicou, se esforçou para poder estar preparando, ó Pai, uma mensagem, uma oração, um louvor, uma diligência, para poder estar fazendo esse momento acontecer. Estamos felizes, pois apesar de não estarmos nos reunindo no templo, estamos tendo a oportunidade, ó Pai, juntamente com nossas famílias, participar, ó Pai, ouvindo uma mensagem, um incentivo, ouvindo de Ti, ó Pai, algo a dizer aos nossos corações. Que isso possa nos fortalecer nestes momentos em que estamos passando, e que possamos nos portar, ó Pai, conforme necessário, ó Pai, e dar o exemplo de um bom servo do Senhor. Que possamos, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós no restante deste dia, nesta noite. Que o Senhor abençoe também o dia que vai vir, ó Pai, a seguir. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.